Começando mais um Rádio Edu Podcast, eu sou o Renato, estou aqui com o Cristiano Terrien, especialista em IA, Inteligência Artificial. Ele está falando comigo lá de Quebec, no Canadá. Tem alguma outra maneira de falar? É Quebec Quebec? mesmo. Aqui os quebecois eles gostam de dizer Montreal. Qual é a pronúncia, Cristiano? Como que é? Mas minha mãe é brasileira, então pode dizer Montreal, que tá tudo bem. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história sua na educação. Bom, o fundamental é que sou filho de dois professores. Então, são professores de pedagogia aposentados da Universidade Federal do Ceará. E então o tema de educação sempre foi, digamos, presente até na mesa de almoço de casa, né? Então, estamos cercados por isso. O tempo todo. É o tempo todo. Então era um grande tema, inclusive tecnologia na educação. Era um dos grandes assuntos. Mas eu sou professor, né? Eu sou professor desde 2001, né? Então tenho um bom tempinho aí de Você, prática docente. Dei aula em algumas universidades, aqui no Brasil? aí no Brasil. Apesar da minha família ser um pouco distribuída, digamos, espacialmente, a gente se encontrava no Ceará. E eu dei aula em pelo menos 4 universidades, por uns 12 anos. Então, antes de vir fazer o doutorado no Canadá. Eu dava aula de Uhum. direito na área de direito e tecnologia. E já usava bastante tecnologia nas minhas aulas, já que eu dava aula em laboratório de informática e não em sala de aula tradicional. No doutorado, eu investi bastante na área de direito e tecnologia. Fiz estágio de docência, eu dou aula de ética, profissional na Universidade de Montreal há mais de 4 anos. Regular nessa área, eu dou aula de Direito e Uhum. Tecnologia também, já dei outras cadeiras. Uhum. E após o doutorado, eu fui fazer um pós-doutorado na área de Inteligência Artificial e Regulação na Universidade de Ottawa. Aí eu estava na Universidade de Ottawa e lançaram esse tal de ChatGPT, em novembro de 2022. E eu pensei, bom, eu preciso entender essas coisas, né? Já que eu estou estudando e produzindo, pesquisando sobre IA. E eu comecei a usar todas, não só o ChatGPT, mas as várias ferramentas de IA generativa. Aham. E, e pesquiso na área de inteligência artificial, pesquiso. E fora isso, tá? Já que é para falar disso também com a minha ligação com a educação, tem um evento particular na minha vida que modifica as coisas, né? Chama-se pandemia, né? Aí muda tudo, Aí muda tudo. ou quase tudo. Aí mudou muita coisa. Bom, inclusive meus É. cabelos brancos, né? Ficaram sobretudo na pandemia, porque até ali eles eram escuros. Para você que está só nos ouvindo, vai lá no YouTube que você vai conferir os grisalhos, cabelos grisalhos O do quão Cristiano. grisalho alguém consegue ficar com estresse. Então, eu entreguei minha tese de doutorado em uma determinada semana. Pensei que ia tirar férias um pouquinho, mas 2 semanas depois estoura a pandemia. E quando estoura a pandemia, o que é que se faz? Bom, precisa se passar para modalidades online. Então a faculdade resolveu recrutar o ex-bolsista, né? Sim. Ó, você pode ajudar a gente com aula, com as aulas? Claro, então eu passei a assumir, a acompanhar todas as aulas que eu podia, né? Então, muitos dois computadores ao mesmo tempo, acompanhando os professores para que eles pudessem Isso já usar no Canadá, né? Na já no pandemia você Canadá. já Eu está não... no Canadá. Uhum. Exatamente. Estava no Tá. Canadá e eu fui contratado pela faculdade, primeiramente, para como assistente de ensino. E depois eu fui contratado pela universidade como conselheiro tecnopedagógico, e eu trabalhei 2 anos no Centro de Pedagogia Universitária, na Universidade de Montreal, onde eu auxiliava a criação e desenvolvimento de cursos online, de cursos síncronos e assíncronos. Uhum. Que a época da pandemia era um nome, né, Cristiano, que a gente ficava tentando entender isso, né? Apesar de certa maneira, uma certa obviedade pela etimologia das palavras, mas a gente ainda tinha uma certa dificuldade. O que é o ensino? O que é o assíncrono, né? O que é o síncrono, né? Que hoje eu acho que já está mais desenvolvido, né? O, Tanto as aulas que tinham que eram dadas, digamos, ao vivo, que as pessoas estavam conectadas ao mesmo tempo, né? Portanto, síncronos, né? Estavam sincronizados em tempo, quanto assíncrono, né? O modo assíncrono, em que você tem pessoas que vão ouvir depois, né? Que no momento que a professora está transmitindo, não é o mesmo momento do recebimento, digamos, né? Da interação com Sim. os materiais e pedagógicos, educacionais. Uhum. Enfim, e também não só isso, tinha que adaptar os cursos híbridos.
né, em que você tinha uma sincronicidade, era um momento síncrono, você tinha pessoas em sala, mas você tinha que funcionar com as pessoas que estavam à distância ao mesmo tempo. Então a Uhum, gente tinha que adaptar os cursos e para isso a gente tem que adaptar não só os materiais, né, mas as práticas. Então foram uhum, 2 anos de muito esforço meu também para me adaptar a essas novas, não só novas tecnologias que todo mundo estava se adaptando, mas essas novas necessidades ou características, né, e que nos permite uhum, muita coisa. E é porque eu passei esses 2 anos trabalhando no Centro de Pedagogia Universitária, e aí que eu trabalhava para professor do direito, da biologia, da biblioteconomia, das artes, de várias áreas, né? Eu poderia dizer, aham. eu posso, nutrição, enfim, eram vários Nossa. projetos. Aham, Eu aproveitava esses conhecimentos para usar nas minhas próprias aulas, né? E por isso, sempre tive bons retornos dos estudantes, porque a gente é sempre avaliado aqui. aham, Então, os alunos, os estudantes, as estudantadas já me davam as notas muito boas, o que é bom. E isso me deu mais segurança também para começar a dar cursos online no Brasil, né? Então, já que eu não pude voltar fisicamente, né, ao Brasil, uhum. inclusive minha família, minha esposa é professora de direito, concursada na Universidade Pública Canadense, mulher cearense, veio aqui sem saber, aprendeu inglês, mas deu francês, Chegou aí só com português. choque português Olha e só. agora é professora na É. Universidade Pública. Eu tenho bons amigos no Ceará, inclusive um que é o Clelmon. Se este podcast chegar até ele, um grande abraço, Clelmon. Cearense, gente boa demais da conta, gente boa demais. Quando nós conversamos aqui, eu fiquei tentando adivinhar o seu sotaque aqui, passou pela minha cabeça. Rio Grande do Sul, Ceará, né? Você acabou falando, eu falei, eu teria acertado os dois. É bem misturado, você teria acertado os dois, né? E o É. povo cearense é um povo danado. Mas você nasceu onde? Você nasceu no Ceará? No Rio de Janeiro. Ah, você nasceu no Rio de Janeiro. Eu sou complicado. E o seu pai canadense, parece que tem gente no Rio Grande do Sul, como que Sou é? do Quebec, meu pai é interior do Quebec. Meu pai era um padre jesuíta que foi ao É Brasil e mesmo. mudou de ideia. Hum, Mas eu É, cresci falando francês com ele. Então, por isso que a é. transição aqui também ficou E a mais. sua esposa, que é onde nós estávamos dizendo, ela chegou só com português e foi. E foi. Inglês, francês. E eu posso dizer que, nesse sentido, a tecnologia facilitou muito, sobretudo nos últimos anos, para quem quer usar idiomas estrangeiros. E é uma das vantagens hoje dessas ferramentas, porque enquanto, já que eu tinha que fazer muita comunicação em francês, e muitas vezes em inglês também, então usei muita ferramenta de IA já durante o final, já claro, no doutorado, mas sobretudo nesse período. E nesse último período nós tivemos um pulo muito forte de um salto, como o pessoal fala, salto tecnológico, o pessoal gosta de dizer, né? Sim. Para que essas ferramentas se tornassem mais acessíveis, mais fáceis de usar, mais eficientes, né? Cometessem menos erros. Então, tem sido muito vantajoso agora, né? Porque Sim. hoje se eu falar das tecnologias de IA, sobre IA generativo, mas IA em geral, de 2 anos para cá, muita coisa mudou, porque foram muito aprimoradas várias coisas. Então, o cenário às vezes muda num período de 6 meses. Uhum. Então a gente tem que ficar acompanhando e tem que aprender a usar as ferramentas para poder falar delas, certo? Sim. Pelo menos E, é o meu conselho, né? Se você quer conhecer MMA, não basta ouvir o que os outros estão dizendo, tem que ouvir o que que as pessoas estão falando e tem que experimentar. entrar no ringue, né? Entrar no ringue. Exatamente. Ô, Cristiano, você falou a respeito de inteligência artificial, mas você citou aí também a inteligência artificial generativa. Como que a gente pode resumir para quem está nos ouvindo saber um pouco mais sobre IAG? Seria isso, né? Em português, inteligência artificial generativa? Primeiro eu vou dizer o seguinte sobre IA. Cada empresa, cada instituição, cada pesquisador vai falar, dar uma definição diferente de IA. Mas são diferentes, digamos, focos. E IA não é um nome muito bom, tá? Não é. Não é bom, certo? Assim, porque Qual ele significa seria? coisas demais. IA é muito genérico, então seria muito genérico, é Exatamente. isso? Isso, porque nem é exatamente inteligência e nem é necessariamente artificial, certo? Mas tem várias maneiras de você pensar IA, tá? Mas vou falar de IA generativa.
A IA Tá. generativa, qual é a grande função dela? Ela, bom, você tem um modelo, você tem um grão, digamos, uma grande base de textos, tá? Uma grande base de textos. Um modelo de aprendizado de máquina vai tentar encontrar padrões dentro daquele texto, daqueles textos. Como é que Uhum. geralmente são os padrões naqueles textos? E ele adora identificar padrões, né? Esse é o seu grande talento para o machine learning, né? Para a aprendizagem de máquina, seria Uhum. encontrar esses talentos. E no caso da IA generativa, encontra esses padrões para quê? Para que uma vez que você dá uma entrada de informações de texto, ele vai propor a provável continuidade daquela entrada. Então, sabe o autocompletar do celular? Isso, eu pensei exatamente nisso. E ele vai continuando sugerindo quais são as próximas palavras. Ó, provavelmente esse você vai dizer agora. Segue ali uma sintaxe, né? Alguém te chama de inteligência artificial, vocês poderiam dizer que é uma. Ah, isso não é inteligência artificial, isso é um autocompletar avançado. Certo? Assim, alguém vai dizer isso. Mas eu posso dizer de outras Aham. maneiras, certo? Assim, Sim. de IA, certo? Pense como tá mais às vezes para inteligência alienígena do que para inteligência artificial, porque é outra inteligência, não a nossa Uhum. maneira de pensar. Mas você pode lidar com IA generativa de outras maneiras, como um incompetente aprendiz. Ele quer fazer, quer lhe agradar, mas Uhum. ele não sabe exatamente o que fazer. Então você tem que Uhum. realmente dar as instruções sobre como é que deve sair. Assim como a gente às vezes tem um estagiário que a gente tem que realmente dizer tintim por tintim como é que deve Sim. ser, senão não vai sair, porque é Uhum. desatento, porque é incompetente, por quê? Sim. Porque ignora. Quando tem tempo que a gente fala ignorante, não é ruim, é porque não Sim. sabe ainda, Não né? sabe, né? Não Sim. sabe. Então você tem que dar as instruções. Então, saber dar boas instruções para a IA generativa é fundamental. É como o pessoal chama de prompt, né? A conversa da Isso. engenharia de Aí o prompt tem a ver com prompt. isso. É como é que você consegue prover melhores entradas de informação, fazer melhores pedidos, ou dar melhores ordens, digamos assim. Eu vou dizer logo, pedidos funcionam melhor que ordens. Tem gente que é educado, né, ao fazer o prompt ali, o comando, né? E eu sou, sabia? Eu já mando assim, oi, tudo bem? Como é que vai você? Não, não é quase assim. Como que tá? Mas esses são os prompts, né? Os pedidos. E tem algum sentido da forma que é aprendido, digamos assim, de novo, o aprendizado no ponto de vista alienígena, né, da máquina, em que Sim. entradas mais polidas, digamos assim, né, tem saídas mais polidas também, ou mais completas do que simplesmente só tem que dar ordem, né? Olha isso. E são pesquisas que saíram alguns meses atrás, inclusive. Esses pedidos é o que a gente chama de prompt. Só é isso, né? É o O prompt. prompt são as instruções, é o seu input, digamos, né? É a sua Uhum. entrada de dados. Mas o seu input ele precisa estar bem definido. Não basta dar uma ordem, não é como entrar no Google e se colocar três, quatro palavras-chave e ver se vai sair alguma coisa. Não, assim funciona muito mal. Tem que Uhum. ser claro, tem que ser objetivo, claro, direto, coerente, suficiente. Tem uma série de orientações para que um prompt tenha melhores resultados. Esse conjunto é que a gente vai então chamar de engenharia de prompt. Isso. É isso. Porque aí você vai ter técnicas, Ah, tá. você tem orientações gerais. Se você seguir as orientações gerais, já ajuda muitíssimo. Aí você tem as Uhum. técnicas mesmo. Aí as técnicas, eu podia passar uns 50 técnicas falando com você. Mas eu vou dizer para você que eu só uso umas 25. E das 25, 10 eu acho realmente importantes. Uhum. Mas se você usar 3, em geral, a pessoa Uhum. vai ficar muito feliz. Vai ficar vai chegar a melhores resultados já com 3. Vou falar Aham. rapidamente de 3, tá? Sim, 3 técnicas simples. Uma sim. técnica é a técnica persona, que você pede pro LLM, né, para IA, pede pro GPT, ou pro Claude, ou pro Llama, ou pro Gemini. Aí eu falei 4 produtos diferentes de IA, tá? De IA generativa. E aí você pede para ele assumir uma posição. Olha, eu quero que você assuma a persona de um docente do ensino básico, de ser professor de biologia. Então, pá. Então, se você já definiu essa persona, você define automaticamente uma série de outros parâmetros do como é que vai ser a resposta do LLM.
Quando eu falo Entendi. LLM, é quando eu estou referindo às IAs, né? Da IA. A IA generativa Sim. vai referir a isso. Essa é a Tá. persona. Agora, se eu estou dizendo, essa técnica é persona, mas tem até essa técnica audiência. Na técnica audiência, você diz para quem deve ser o resultado. Olha, eu quero que os resultados dessa resposta que vai ser gerada aqui seja para jovens e adolescentes de 14 a 15 anos. Então ele vai tentar buscar o que seriam os arquétipos, né, os modelos, mas ele vai tentar buscar esse estereótipo meio arquétipo. Arquétipo é um tipo Aham. ideal, né? Sim. O estereótipo é aquele Mas, perfil mais ou menos que sai dali é, das coisas. é. Então, ele vai tentar sair uma saída de dados voltado para isso. Então, olha, explique isso aqui para um público universitário, tá? Então, de jovens estudantes de tal curso, a saída vai ser uma. Agora, faça isso aqui para que seja explicado, para explicar esse mesmo tema para uma criança de 8 anos, 6 anos de idade. Então, você vai ter uma outra saída, tá? Essa é uma técnica de audiência. E fora isso, há uma técnica que funciona muito bem, é a técnica de few prompts, que é few shots, eu vou chamar de few shots. Porque tem a zero shot. Zero shot, me diga, Hum. tem essa saída mais ou menos assim. Aí ele vai gerar baseado sem nenhum exemplo. Aí eu vou dizer, não, pera, eu não quero estar exatamente assim, não. Eu vou lhe dar alguns exemplos, agora que vocês querem que você siga mais ou menos esse modelo de exemplos. Como a gente faz com o estagiário? Né? Uhum. Como eu Uhum. fazer com meus Sei, assistentes de sei. pesquisa? Olha, Sim, eu vou dar Sim. alguns exemplos para você fazer. Agora você faz. Tá? sim. Sim. Então você dá alguns exemplos e Uhum. ele vai procurar aquele padrão. A IA vai procurar um padrão e vai tentar reproduzir aquele mesmo padrão, né? Então, essa é a Uhum. técnica Uhum. few shot. Quando você dá muito exemplo, é a many shots, né? Assim, então, Uhum. falei de três. Sim. Eu dou aula geralmente no mínimo de 10. Porque os usos dependem do momento. Mas com essas três já dá pra fazer muita coisa. O que você está me dizendo aí é até, de repente, um pensamento que passa. Muita gente deve pensar dessa forma. Que a IA vai substituir os trabalhos e com ela eu dou conta de todas as respostas. O que você está me dizendo, me corrija se eu estiver errado, é que o que é importante, inclusive, é eu saber fazer esse prompt, fazer essa pergunta, detalhar o máximo possível, visualizar o meu público-alvo, para quem que eu estou produzindo aquilo. Então, se eu estou produzindo um texto, como você disse, quem que vai ler esse texto? São adolescentes? São da graduação, da pós-graduação? Então, saber produzir esse prompt é importantíssimo e, logicamente, eu preciso de bagagem, eu preciso de conteúdo para poder fazer isso. Porque senão eu não vou chegar a uma resposta mínima, uma resposta de qualidade, e aí a ferramenta não vai ser tão útil quanto eu imagino que seja, né? Isso porque ainda não tem a professora não vai ser substituída nesse processo. Tem estudos sobre isso, e o que que os estudos apontam? É que, na verdade, vai ser até mais importante a pessoa que está conduzindo a experiência de aprendizado. Uhum. Porque agora são outros elementos que passam a se destacar. Porque o melhor de usar IA não é para fazer uma busca como se faz usa no Google. O Google, na verdade, é uma má referência para o que seria uma saída. Eu quero que me diga a verdade. Assim, o Google, que aliás é uma ferramenta que piorou muito nos últimos 4 anos, certo? Assim, hoje, porque quanto mais resultados, mais lucratividade para a empresa. Então, você vai procurar os resultados. Hoje em dia, eles são muito piores para quem usa mais tempo tecnologia. Vai notar isso. Uhum. Mas quando a gente usa IA para busca, é possível? Sim, e tem técnica e tem ferramentas e técnicas para isso. Isso a gente dá aula sobre isso para usar IA para busca e para busca para revisão bibliográfica, para várias coisas ajuda bastante. Para estudar, IA pode ajudar bastante, mas ela não é uma máquina para cuspir verdade, né? Então tudo que você está pedindo para produzir, eu uso sobretudo para estruturar texto, para Uhum. criar rascunho de texto, para aprimorar meu texto, para revisar o texto, para desenvolver uma área do texto, criticar meu texto. E é como se fosse um assistente. Eu não tenho dinheiro para pagar um assistente pessoal, mas eu tenho dinheiro para pagar. Eu tenho condições de usar uma É. ferramenta, né? Não necessariamente. Sim. Eu tenho acesso para essas ferramentas para poder Sim. usá-las nesses momentos. Sim. Então, você pode usar a inteligência artificial justamente isso, para parametrizar, para definir, para adaptar às suas necessidades, personalizando sempre. Porque daí tem uma questão ética, né? A gente precisa falar de coisas que a gente sabe.
Então, eu sempre digo para a moçada que, olha, você não vai poder deixar de ler as coisas. Então, tem, tem maneira de usar a IA em que você vai conferir fonte, né? Em Uhum. que a IA vai te ajudar a estudar, porque professora tem que absorver muita informação para dar aula, lecionar e tudo mais. Essas partes são uma carga cognitiva muito grande, né? Uhum. Se você pode reduzir a carga cognitiva, se você pode reduzir a parte do trabalho repetitivo, se você trabalho repetitivo intelectual, Uhum. se você pode aplicar melhor o seu tempo, que é curto normalmente, todo mundo que dá aula e todo mundo que pesquisa, para poder chegar em resultados semelhantes ou melhores, então esse é o ideal. Então, para isso existe, né? Para isso existe ferramentas, para isso existe técnicas, para isso existe princípios. Então, é geralmente nesse foco que a gente conversa com os colegas, as colegas docentes, para esse tipo de uso. E também com meus Uhum. colegas pesquisadores, né? Porque muita gente está Uhum. precisando usar essas ferramentas para ter esse outro tipo de apoio. Você falou aí em relação a pessoal de pesquisa, né? Toda essa engenharia de prompt, dominar essa ferramenta, ela vai nos auxiliar, sem dúvida, em relação à educação, em geral. Eu que sou do ensino médio, né? Tô ali com os meninos de 17 anos, 16 anos, que tem alguns ali uma dificuldade, você pede para poder fazer uma redação. E para quem está nos ouvindo aqui, se de repente você estiver no ensino médio e não for meu aluno, porque os meus alunos eu falo isso direto para eles. Gente, infelizmente, por exemplo, o ChatGPT, ele não vai te entregar uma redação muito boa, não. Justamente porque o seu prompt muitas vezes não é o que o Cristiano acabou de falar aqui agora. O seu comando não está muito bem definido, não está muito bem elaborado. Então, mas ele vai entregar uma redação mediana, sabe, Cristiano? É bem fraquinha mesmo, né? Mas ele ainda, claro, funciona como uma ferramenta, como auxiliar. E eu falo isso para meus alunos, olha, tá zerado ali no tema, não sabe o que vai escrever, coloca lá, vamos, gera uma redação, deixa eu ver para onde que eu vou sair aqui. Deixa eu sair do zero, deixa eu entender aqui alguns argumentos, sabe? Eu acho que é como auxílio, eu acho que isso avança muito, principalmente aqueles alunos que ainda não enxergam, por exemplo, no meu caso, eles não enxergam a redação exatamente, eles não sabem como fazer, não sabem como começar. Então eu vou lá, coloco algumas orientações para ele, ó, vamos por aqui, por aqui, por aqui, joga aí. Gera uma primeira redação, mas aqui dali é um rascunho, sabe? É um rascunho, Exatamente. não É vai uma servir. estrutura. É uma É uma estrutura, estrutura, exatamente. exatamente. O aluno que vai preencher para que essa redação seja potente. E, logicamente, é possível utilizar como ferramenta para pesquisa. Isso me interessa muito. Pesquisa. IA para pesquisa científica, pesquisa acadêmica. Me fala um pouco mais a respeito dessa funcionalidade. Tem outra técnica que eu vou lhe sugerir depois, a gente pode olhar uma outra hora, são técnicas digamos, o termo é game, certo? Os nomes da técnica, certo? Aham, Game aham. prompting, em que você tenta gerar atividades mais interativas e mais lúdicas também. Também permite, né? São bem úteis. E tem outra técnica que também é interessante, aqui de prompt, que é que você, por exemplo, escolhe um tema geral. Eu estou a fim de pesquisar essa área aqui, mas eu tenho um tema, né? Eu não tenho um tópico, entende? Isso acontece muito para quem, Sim. para todo mundo. E todo mundo que é docente está sempre olhando uma especialização, mestrado, doutorado para Uhum, fazer, né? Faz uhum, parte da progressão de carreira. sim, Professores são, sobretudo, excelentes estudantes, certo? uhum, Pesquisadores, Todo professor é um pesquisador. Então, um eterno pesquisador. então você tem técnica que você define um tema e ele vai sair te listando uma série de tópicos, ok? Né? Dentro desses tópicos, tudo bem, eu quero que você explore mais esse tópico aqui. Aí dentro do tópico ele vai lhe dar uma lista de subtópicos. Aí depois desse subtópico, agora eu queria veja mais desse aí ele vai dar uma lista de subtópicos. Então você vai aham, interativamente, certo? Que aí é aham, uma interação, mas iterativamente, não é porque você vai ficar repetindo as coisas. Iteração é repetir, né? Então você vai repetindo uhum, e vai aprofundando. E não, agora volta para aquele, porque de repente você vai encontrar aquilo, fica muito mais fácil encontrar aquilo que te interessa, certo? Sim. sim, Sem ter que ter passado horas numa biblioteca, que muitas vezes está limitado. Então, tem técnica para isso, mas se eu vou dedicar uma técnica, uma ferramentinha hoje, só uma, certo? Eu vou sugerir todo mundo dar uma olhada numa ferramenta chamada Perplexity. Vai no Google mesmo, bota lá Perplexity AI, certo? uhum, Essa ferramenta é uma ferramenta, digamos, de busca baseada com IA. Então, você vai, quando estiver nessa ferramenta, em vez de só botar a palavra-chave para buscar uma coisa, ó, eu estou querendo
Eu vou fazer uma sugestão para professores de Sim, escola. Sim, sim. sim. Qual é a cor do céu de Marte, certo? Uhum. Ou Uhum. então, por que a água do oceano é azul? Você pode falar isso também. E ele vai fazer uma busca, e ele vai fazer uma busca em uma série de sites, certo? Ele vai listar os sites, as fontes que ele buscou, e ele vai fazer um resumo daquilo e vai lhe responder. Então, ele vai responder apontando de onde veio a fonte. Então, você vai clicar lá e você pode ler a fonte. Então, você vai poder Nossa. conferir se aquilo ali é aquilo mesmo ou se aquilo ali é uma alucinação. Essas ferramentas de IA com busca, a taxa de alucinação é muito mais baixa do que um chat GPT. Porque a gente fala assim, o ChatGPT ele pode inventar informações. É isso que isso é muitas vezes repetido, é verdade. Até porque ele não foi feito, a ferramenta não é pensada para ser um consultor universal, né? Não está ali para Uhum. dizer o que é que são as coisas. Até porque as coisas são, depende, né? E Sim, eles têm Sim, e depende. cá entre nós, de novo sobre redação. O ChatGPT tem uma maneira muito peculiar de responder as coisas. Por quê? Porque é uma estrutura muito baseada na escrita em inglês. O ChatGPT foi produzido, sobretudo em bases em inglês, mais de 90% dele baseado em inglês. E ele, quando ele gera o texto, ele gera o texto o quê? Com parágrafos curtos, geralmente 3 frases. As 3 frases são com pessoa ativa, com verbos de ação, muitas das vezes, e em que você tem uma estrutura, assim, uma introdução, você tem no próprio parágrafo, vai ter uma introdução, uma exemplificação, uma conclusão. Ele é uma maneira muito típica de escrever em inglês. Agora, nós em português, em francês, espanhol, nós não escrevemos dessa maneira. Nós escrevemos frases dentro de frases, sim. Orações subordinadas, coordenadas, não é numa ordem direta de uma vez, né? diferente, né? Então, se a Sim. gente se fixa, e o que acontece? E quando ele gera em inglês. O inglês, a geração é sempre em inglês. Depois é traduzida para o português. Então, Em o relação à língua. ChatGPT nem é a melhor ferramenta para gerar texto em si. Tem outra ferramenta Sim. chamada Claude, se alguém quiser tentar, o Claude, né? A gente chama aqui em casa. Cláudio. O Claude, o É, Claude. isso. Ele consegue, ele escreve frase dentro de frase, ele tem uma saída um pouco mais humana nesse sentido, né? Mais próximo do humano. Mas a Quando você minha está falando. dica para fazer a pesquisa nesse momento é o Perplexo. Eu quero que para você que tiver uma pergunta, não vai lá perguntar para o tio Google, certo? Você vai lá experimentar lá no Perplexo. Fazer essa pergunta lá. Dá para fazer pelo menos 5 por dia com a função avançada, com a conta gratuita. Então, ele vai verificar, vai buscar fontes e vai lhe informar as fontes. Se você quiser que fontes sejam fontes gerais, ele vai buscar em fontes gerais. Se quiser que as fontes sejam no YouTube, ele vai buscar no YouTube. Se quiser que sejam só fontes acadêmicas, ele também pode fazer só fonte acadêmica. Ele vai listar só artigo acadêmico, certo? Então, se você fizer em português, ele vai fazer as buscas em português. Se você fizer a pergunta em inglês, ele vai fazer a busca em fontes em inglês. Se você fizer em francês, vai ser em fontes em francês, certo? Às vezes mistura um Uhum. pouquinho, mas geralmente é esses resultados. É a minha sugestão para quem quer começar com pesquisa utilizando IA. Eu uso, confesso, 3 outras ferramentas além do Perplexity para fazer revisão bibliográfica. Então, Uhum. mas acho que é uma ótima maneira para todo mundo começar com Perplexity. É possível começar com ferramentas gratuitamente, né, Cristiano? Sim. Aliás, a minha recomendação é que faça isso mesmo. Dá para fazer muita coisa já só com o ChatGPT, a versão gratuita, dá para fazer muita coisa. O Perplexity permite algumas buscas também diárias nesse sentido. O Claude também, Uhum. espero que já esteja liberado. Se não tiver liberado, tem uma coisa chamada VPN, que também ajuda para quem puder. É, e você tem outras ferramentas, como sites, como consensos, como o Research Rabbit, mas eu não vou falar muito não, desses três, mas são ferramentas para quem está na pós-graduação e quer fazer mais pesquisa, né? Mas de qualquer forma, o Google Scholar, que muita gente usa para fazer busca, Sim. bem recentemente, vou falar desse mês, saiu um plugin dele para o Chrome, em que você instala no Chrome. Então, quando sai os resultados da busca no Google Scholar, né, que é uma fonte frequente para quem está fazendo pesquisa, você clica você vai clicar lá no texto em PDF, que ele já vai abrir um resumo na janela ao lado, um resumo do texto. E esse resumo, com aqueles pontinhos, né, para explicar, ele já ajuda muito uma pré-leitura.
Então, o que que acontece? Quando você faz uma pré-leitura só com alguns pontos, a leitura do texto fica muito mais fácil, muito mais Uhum. direta. Você tem uma Uhum. ideia do que você vai encontrar, certo? Uhum. Então, para estudar ajuda muito, reduz o tempo e a carga é cognitiva, né? Porque a gente tem não só tempo e energia limitado, né? A gente tem a energia física, né? Mas a energia mental Sim, mesmo, né? A A energia capacidade de mental. atenção. A capacidade de atenção é Sim, muito difícil, né? De é manter muito por muito difícil. tempo. estamos aqui caminhando para a parte final aqui do episódio, mas eu gostaria antes de falar com você o seguinte: com tantas possibilidades de inteligência artificial, a gente esbarra, né? A gente fica ali na questão ética e na questão jurídica. Como que a gente faz para que a gente não erre nessa questão ética e também jurídica, né? Que a gente mantenha, vamos dizer assim, a integridade das nossas produções acadêmicas. O que que você me falaria também a respeito disso? O termo foi muito bem dito. Tem a parte da integridade intelectual. É uma preocupação importante. Eu dou aula de ética profissional na Universidade de Montreal há mais de 4 anos. Então, esse é um tema que volta e meus estudantes usam IA nas respostas. E eu posso dizer também o seguinte: eu não me preocupo tanto nas minhas aulas, porque pelo menos eu sei que o texto vai estar bem escrito. Mas o que eu verifico realmente são as ideias que estão Verdade. ali. E as Sim. articulações e as justificações. Eu não vou dar aula só e corrigir as minhas provas só olhando, escreva melhor do que os outros. Não. Eu tenho que ver qual é a lógica, quais são os argumentos que estão sendo colocados ali, né? Porque a forma, aí eu me foco mais no conteúdo do que na forma, nesse caso. Que é uma mudança que está acontecendo também com a educação. Eu posso dizer o seguinte: eu estou dando notas mais baixas agora do que antes. Era o contrário que as pessoas pensariam. Sim. Não. É. Todo mundo está saindo bonitinho, então as notas vão ser todas altas. Não, não, não. Agora eu tenho que olhar se os argumentos de. Porque ética não tem uma resposta, né? Você tem duas, três, quatro, depende de onde é que você vai. Então, eu preciso ver qual é a qualidade da argumentação. E nesse caso da argumentação sobre o uso da IA, a primeira coisa que eu recomendo para quem quer falar de IA é experimentar IA. Certo? Você tem que conhecer o que você está falando sobre. Porque eu fico preocupado em ver tantos especialistas em IA que mal sabem usar IA. Ou que começam a virar especialista há muito pouco tempo. Especialista em uma coisa que saiu há pouco tempo é difícil, não é verdade? Eu fiz um pós-doutorado na área, eu dou aula disso aí, para dar aula para milhares de estudantes sobre isso. E aí, às vezes, eu fico, às vezes, serei mesmo um especialista? Bom, aí eu olho ao redor, bem, considerando o que as pessoas estão dizendo, eu provavelmente sou. Mas eu fico preocupado quando as pessoas falam de elementos sobre o que está, como se estivesse olhando para coisas que estavam há 2 anos atrás. Ou então, porque ouviram outra pessoa dizendo. A primeira recomendação é que as pessoas usem. E a segunda é dizer, ninguém tem que todo mundo vai ter que continuar lendo muito texto ainda. A gente tem que, quando a gente cita algo, quando a gente afirma algo, a gente tem que ter uma fonte, né? Então, ela tem que estar baseada na verdade. Não pode ser a fonte o que saiu do prompt do chat GPT ou voz da minha cabeça, né? Então, tem que ainda continuar procurando as fontes. E eu organizo os textos com IA, facilita a análise com IA, e depois arrumo o texto usando IA, função de edição, função de estruturação de texto, mas o conhecimento continua sendo fundamental. Aliás, é mais fundamental agora que antes. Então, por isso que a função docente é fundamental nesse processo. Sim, Porque a integridade intelectual tem a ver com a busca da verdade, dos fatos, do que é. Então, nesse sentido, se nós estamos procurando agora o que são essas essências, o que são esses elementos que estão dados, não basta só apresentar num um belo pacotinho. Um belo pacotinho não é uma característica de que está certo. Pode estar bem Uhum. escrito Uhum. e ter um conteúdo horrível, né, que realmente não Sim. procede. Então, Sim. do ponto de vista da integridade moral, é uma coisa, e integridade intelectual é outra. A gente pode discutir se as ferramentas de IA são prejudiciais ao meio ambiente, porque elas gastam muita energia e água. A gente pode discutir se a produção, se usar ah, imagens, isso prejudica artistas ou não, e autoras e autores. Isso a gente pode discutir. Isso é o campo da moral e da integridade moral, isso é uma coisa. Agora, quanto à integridade intelectual, que é a sua preocupação, e de todo pesquisador e pesquisadora, e sobretudo de docentes em sala de aula, aí essa discussão sobretudo que a gente precisa ter bases
no conhecimento, na ciência, que está disponível como nunca. Porque agora com essas ferramentas, agora sim, a gente pode ter acesso a muito mais informação de forma muito mais viável, como a gente não tinha antes. Isso é uma coisa muito recente. Isso muda o jogo em muitos sentidos. E com essa Muda o jogo. quantidade impossível de absorver de informação, claro que a gente tem que fazer escolhas. Pegando uma imagem que, na verdade, não é dentro desse assunto especificamente que nós estamos tratando, mas é que eu ouvi uma formação do Educamídia, do Instituto Palavra Aberta. Quem trouxe foi a Mariana Ox. Sabe aquele hidrante de água? Imagina aquele hidrante. E aí você vem com a colherzinha e abre o hidrante ali, solta aquela água toda a força. Aí você vem com a colherzinha e tenta pegar ali um pouquinho de água. O que nós estamos falando aqui é essa ideia de que nós temos tanta informação, mas tanta informação que às vezes a gente não consegue pegar nem um pouquinho com qualidade, né? Exatamente. A gente fica muito inseguro do que é. É, Eu tenho que fazer afirmações no pouco que eu sei sobre o assunto. Eu tenho que é. me preparar para uma aula que eu tenho que dar essa semana, que eu sei bastante, mas ainda acho que sei pouco, porque pela enormidade de informação que tem sobre o assunto. Então, eu tenho aquele tempo dado. Como é que eu vou organizar o meu tempo, que é pouco, que eu sei que o professor, o docente vai usar o seu horário da noite, vai usar os seus horários não remunerados para preparar as suas aulas, né? O estudante vai também fazer, a estudante faz a mesma coisa, a pessoa estudante. Então, e como é que a gente vai escolher isso, né? Em que foco? Nesse sentido, as ferramentas também podem nos ajudar. Elas não são a solução. É uma solução humana também, né? E do ponto de vista jurídico, né, na coisa regulatório, as coisas estão acontecendo ainda. Mas o que a gente tem que, sobretudo, acho que a honestidade nesse sentido é muito útil. Uma delas é, se você está usando uma ferramenta para fins para te aprimorar na edição, não é recomendável hoje, certo? As grandes revistas aceitam os textos gerados até com IA para fins de revisão, de correção, que essas ferramentas, existem várias ferramentas, por exemplo, para correção gramatical, para correção ortográfica, mas também hoje, para você ter um parágrafo que está grande demais, precisa reduzir o número de palavras dele. Eu tenho de reduzir em 500 palavras. Me ajuda aqui, me Nossa, sugere uma mudança. E muitas vezes você consegue fazer com isso, assim, e é bem eficiente, essa sim. parte. Essa parte de resumo, eu posso dizer para você, as ferramentas de resumo de IA melhoraram muito no último ano. Se eu tentar usar o que estava um ano atrás, não está na mesma, certo? Então, Uhum. e, e é uma recomendação. Então, a gente tem as preocupações com isso, tem que ter preocupar, cuidados com parte de propriedade intelectual, sim, certo? Porque para não ficar fazendo afirmações, muitas vezes que é o problema do chat GPT, porque ele pega de algum lugar, né? E vai fazer uma afirmação ok, de onde é que vem aquilo? E aí normalmente os pesquisadores citam, como que faz? Eles colocam lá que foi parte utilizada? Para quem tá, por isso que a minha sugestão, para quem quiser conhecer essas ferramentas, eu vou dar duas sugestões. Só usando o ChatGPT, eu posso dizer para você que não funciona. Então, tem uma função prática, você pode tentar usar o Copilot hoje, que tenta te dar algumas fontes, mas não tão boas. Eu li que já me citei o Perplexity, que vai lhe dar acesso a fontes. Mas se quiser realmente verificar mais ferramentas, com mais detalhes, e as preocupações com o plágio, né, também são importantes. Então, tem dois cursos que eu for parte, junto ao ITS do ITS Rio. Tem um curso que eu estou dando essa semana sobre o uso da engenharia de prompt para pesquisa e educação, né, que eu acho que eu vou focar mais no público universitário, também ensino médio, mas universitário, porque tem muita gente de pesquisa, né, em pós-graduação, no final das contas vai servir para todo docente, que geralmente todo docente faz parte desse público também, e de uma maneira ou outra. Sim, Sim, sim. sim. E tem um outro curso que também está disponível, que é o Instituto da Fundação Itaú, que é um curso de IA, Inteligência Artificial para Educadores. Tá? E esse é um curso gratuito para, sobretudo, professores da escola pública, em que a gente mostra as ferramentas de IA, você vai me encontrar lá dentro. Primeiro, você tem que passar os vários módulos sobre o que é IA, o que é IA generativa, o que é ética no uso da IA, propriedade intelectual. Você vai passar por todos esses até chegar à minha parte, que é a parte de uso prático. Então, eu vou estar falando sobre essas aplicações de uma maneira bem concisa, tá? O outro curso é que eu falo, digamos, apresento de forma síncrona,
é, como é que. Porque o outro é um curso assíncrono. Nesse outro curso de TS que começa essa semana, é um curso em que o pessoal manda pergunta, pede, pergunta como é que eu faço isso, aquilo, como é que. A gente se adapta na hora, a gente Do ITS síncrono. Começa quando? começa essa semana, e aí é um uso bem prático, é um curso 90% prático, porque algumas aulas chegam a ser 80%, porque, ma- É. mas eu não aceito menos prático do que isso, porque eu acho que as pessoas querem saber como é que usa. Pesquisa, acima de tudo, né? Como ferramenta para pesquisa, né? Para escrita, para pesquisa, para preparação de apresentações, por exemplo. Como Olha é que que a gente faz a legal. apresentação rápido, né? Como é que é a Uhum. apresentação bonita e rápida? Como é que a gente faz isso? Sabe? Porque a Sim. gente pode passar muito tempo só naquele cliquezinho buscando imagens. Como é que a É, gente faz isso? Ou para pensar atividades de sala de aula diferentes, para ser só aquela aula magistral, clássica, né? Como é que a gente pode tentar outra uhum. coisa com gamificando um pouco, sabe? É, Uhum. para aquele dia que o professor está um pouco inspirado, né? Né? Ou É, então, tem algumas ideias. acontece comigo, eu tenho que fazer uma prova, por que eu vou fazer essa É, prova? Tá, eu vou aqui gerar algumas questões aqui para me dar uma base. Ah, então, agora eu estou aqui, agora eu vou melhorar essas questões aqui. Então, sim, aquele dia que está sem energia ou sem inspiração, acontece, né? Ou sem acontece tempo, que é o muito. mais fácil. É, Final do ano, então, acontece com mais frequência, né? Cara, Para nós aqui no Brasil. todo canto, cara. tudo Professor. canto, né? Porque aí no Canadá é um pouquinho diferente o calendário? Só uma É um pergunta. pouco diferente porque o ano escolar começa É, no meio do ano, não é? Setembro, setembro, né? né? Não, É uma porque ainda Antes, tem né? um frio, cara. E o frio, né? O inverno é, é brabo, assim, né? Assim, desgasta, mas de qualquer forma, chega no final do ano, a gente tá com pouca energia. A gente tá com e aí pouca tem energia no aquele final do ano, jeito. então é mais difícil de entregar. Agora, no começo É, do ano, a gente tem que entregar um monte de coisa também. A gente tem que. sim, E ainda tá saindo daquele outro cansaço. Então, não é que tem um momento de folga, não, para docentes, né? Então. E sim, é aquele momento que você quer, eu vou renovar isso aqui, eu vou criar outra coisa, né? é, Então, para isso também ajuda. Para o momento que está faltando, no momento que tem que terminar de fazer as coisas com eficiência e dentro do possível e razoavelmente bem. E é aquela hora que você tem que, ok, eu quero explorar coisas novas. Eu quero tentar mudar um pouquinho, né? As coisas para ver se funcionam melhor. E quando está funcionando, você mantém, claro. Você pode ser claro. melhorando um pouquinho, mas É, você Vai afinando ali, né? isso, a gente vai passando e aí eu não vou negar não, que eu uso, a muito IA bom. me ajuda bastante para essas coisas. É aquilo que nós falamos no início do episódio, Cristiano. É enxergar como um grande auxílio, né? Que nós é que somos ali os responsáveis por fazer uma curadoria, por fazer fazer um ajuste, se necessário, né? Com boas inteligências que existem agora. Nós citamos aqui o termo alucinando. Se por um acaso você tiver perdido, alucinar, meu Deus, eu vou explicar aqui em frente ao professor de IA. Mas seria ela não dar ali uma resposta correta, falar algo completamente diferente. Me ajuda aí, Cristiano. O que é um alucinar na inteligência para a gente poder terminar aqui na IA? Sabe aquela hora que o seu celular no autocompletar bota umas palavras que realmente você não sabe por que que botou aquilo, né? E você manda, diz, não, que vergonha que eu mandei aquilo, né? Eu não era isso que eu estava escrevendo com o celular burro. Pois bem, Nada. a IA faz a mesma coisa. Ela pode botar algumas, não só palavras, mas alguns afirmações que são tiradas de lugar nenhum, certo? Assim, que Só para ser educada com a gente, Cristiano, só para não deixar a gente ser resposta, é? Ela faz isso só para não deixar a gente ser resposta? provavelmente vai ser uma coisa assim. Aí, se você perguntar para É. o ChatGPT o que é que o Christian Terrien produziu ou ele vai sair dizendo que eu sou professor de vários lugares que eu nunca fui, que eu escrevi várias coisas que Aham, eu nunca escrevi, certo? aham. E algumas delas que eu até gostaria de ter sido, outras que, por favor, não faz isso comigo, certo? Então não é uma ferramenta para usar para isso, mas e a gente tem que lidar com as ferramentas de IA sabendo que isso vai sair. Isso é uma característica da ferramenta. Ela não vai ser resolvida. Você tem como fazer atenuações, e é para isso que a gente aprende técnica
de entrada de prompt, que nesse sentido eu tenho que dizer o seguinte, infelizmente, IA não é um negócio, aquela coisa que você vem e em 10, 15 minutos depois você está trabalhando com ela. Isso não é verdade. Você tem que aprender a usar. Então você tem que errar bastante, porque é o erro que nos ensina, nesse caso. Então, aí o sucesso ensina pouco, tá? Então, aí na medida que vai tendo menos erro e que vai saindo mais o que a gente quer, agora vamos que vamos. Porque que vai saindo o que você não quer, então você vai ter que fazer ajuste. Então, esses ajustes é o que a gente propõe. E eu entendo muita gente que abandonou, tentou, não gosto, não funciona direito, é horrível. Você, talvez você não tenha tentado o suficiente, ou então você tentou a mesma coisa de formas seguidas, né? Então, nesse sentido, é que a gente tenta mostrar outras ferramentas e, sobretudo, ressaltar a técnica e a paciência que todo docente tem, certo? Se tem uma coisa que Sim. sobra em professor é Ou paciência, certo? Então, assim, eu sei que a gente, né, às vezes, sobra no sentido, eu tenho mais que os outros, porque, claro que Sim, desgastam, né? sim. Mas aprender com isso, nós somos especialistas nesse sentido. E como as coisas estão mudando, e a gente tem que ajudar a nossa estudantada a operar no mundo que está mudando nesse sentido, né? E que só dizer que não, vou deixar isso passar, não sei. Eu acho que não vale a pena lutar contra o vento. Exatamente. Eu acho que é uma das nossas funções agora a gente poder orientar nossos estudantes de maneiras que sejam éticas, que sejam responsáveis, que sejam criativas, que sejam estimulantes, né? Que não sejam opressoras, né? Simplesmente, né? E para isso nós já passamos por muitas modificações de tecnologia nas nossas vidas de professores e professoras. De entrada do computador na vida dos professores, da internet, das redes sociais, modificando os aplicativos que a gente usava. Então, eu tenho certeza que todo mundo é capaz de aprender. E se eu gostei dessa ideia do curso do ITS, se você quiser participar do curso do ITS, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, tanto para quem está nos ouvindo, quanto para quem está acompanhando este conteúdo aqui no YouTube. Cristiano, eu estou aqui no site, olha só. O curso começa no dia 26 de novembro, primeira aula 26 de novembro, às 19 horas, com Cristiano Terrien lá no ITS, que se você também não conhece, quem está nos ouvindo não conhece, por favor, faça a gentileza de entrar agora no itsrio.org, que você vai encontrar mais muito conteúdo, tem muita coisa interessante lá, né, Cristiano? Tem muita coisa interessante, inclusive, então, o curso do Cristiano, que vai começar agora no dia 26 de novembro. Se por um acaso você está nos ouvindo depois de ter passado o curso, Cristiano, a pessoa vai poder ter acesso depois? Eu acho que não, né? Depois do curso não sabe ainda. Se não está disponível, eu sei que final de ano é concorrido, todas as aulas são gravadas. Então, mesmo se a pessoa não vai poder estar presente em todas as aulas, ela vai poder olhar as gravações. Algumas pessoas são legal. mais interessadas em alguns elementos das aulas do que outros, né? Sim. Então, isso é possível. Mas se ela não puder olhar, professora de escola pública, também vou recomendar dar uma olhadinha lá no site da Fundação Itaú. Tem um curso de IA Sim. para educadores. E eu sou um dos membros do time, né? Que está lá no curso. Vai poder Muito conferir por legal. lá. É um pouquinho diferente, para outro foco, mas não tem tanta parte da pesquisa, por exemplo, mas também pode ser bem útil. Cristiano Terrien, pesquisador, professor, nasceu no Rio, morou no Ceará, pai canadense, é uma loucura, que coisa boa, isso é bom demais. Cristiano, cidadãos do mundo, exatamente. Meu amigo, muito obrigado mesmo pela gentileza de tirar o seu tempo aí de descanso, ou de trabalho, ou de pesquisa, e dedicar aqui a compartilhar esse conteúdo sobre inteligência artificial que para a nossa audiência aqui da Rádio Edu, que com certeza depois desse super episódio você vai colocar 5 estrelas lá no Spotify, deixar sua curtida e compartilhar geral com todo mundo, com todos os seus educadores, falar sobre o curso aí do Cristiano, que está para começar, se você está ouvindo agora na semana do curso, inclusive. E agradecer, né, a sua audiência que esteve aqui com a gente até o final do episódio. Deixa os comentários aqui,
Cristiano, se alguém quiser encontrar você, é possível? Você tem rede social? Como que as pessoas trocam ideia com você? Pode me encontrar no LinkedIn. No Se botar LinkedIn? Cristiano Terrien, só tem uma pessoa. Só. Vai me Tá encontrar certo. por lá. Eu não sou muito usuário das outras redes sociais, mas eu estou sempre dando curso também. Eu dou aula de IA responsável, eu dou aula de IA e regulação, e eu do uso de IA, mas num foco mais técnico também, como esse curso para o ITS, né? Então, a gente pode se encontrar uma outra hora dessas, é, e eu vou ficar contente em encontrar os colegas dos colegas. É isso. Espero conversar com você em outros momentos, quando a inteligência artificial tiver um pouco mais até madura, né? Quem sabe a gente falar sobre outras questões sobre inteligência artificial. Meu amigo, muito obrigado, um abraço, até mais. Um abraço, Renato.